De volta ao Sindicato a partir de agora para falar sobre Código Tributário aqui da cidade de Goiânia, matéria que tramita na Câmara Municipal, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e na última sexta-feira, numa sessão extraordinária, em primeira votação no plenário. Para essa semana, comissão mista e segunda votação, novo Código Tributário é assunto com o secretário executivo da Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia, Lucas Moraes. Secretário, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui à disposição. Secretário, eu imagino que os vereadores estejam buscando, utilizando bastante essa assessoria presencial, né, técnica aí da Secretaria de Finanças lá na Câmara. O que é que tem sido alvo das principais dúvidas dos vereadores? Nós aqui já chegamos a questionar ao senhor em alguns pontos, mas o que é que os vereadores estão se dedicando a que temas, a que partes do Código Tributário, o que está dando mais trabalho aí para a Secretaria de Finanças nesses esclarecimentos, secretário? Bom, Rubens, é um código complexo, né? Se discute muito sobre IPTU, mas ele envolve várias coisas, né? Envolve ITBI, ele envolve ISS, a tributação de algumas atividades econômicas. Então, tudo isso tem sido razão, né? Os vereadores têm buscado a Secretaria de Finanças. Temos um corpo técnico à disposição da Câmara, de todos os vereadores, de todas as vereadoras. Então, os pontos eles são os mais variados. Pois é, e o senhor, a Prefeitura já conseguiu garantir aos vereadores uma clareza sobre qual vai ser o valor do IPTU cobrado do contribuinte goianiense a partir do ano que vem, se o projeto for aprovado até o final do mês, e aparentemente deve ser, ou seja, como é que o contribuinte vai saber quanto vai pagar sem ter nenhum tipo de surpresa, sem ter armadilha para o boleto do IPTU a partir do ano que vem, secretário? Sim, Rubens, toda forma de cálculo, né, ela encontra-se disponível no texto do Código Tributário, que foi enviado à Câmara, e também nos seus anexos, né, o próprio valor do CUB, que é um dos elementos que estão sendo discutidos, ele consta no anexo 7 do Código Tributário, que foi enviado, e ele também pode ser encontrado facilmente através de uma pesquisa online. O valor do terreno ele já encontra-se disponível na própria planta de valores imobiliários, aprovado pela Câmara Municipal no ano de 2005. Então, todos os elementos eles estão disponíveis. O que os vereadores têm feito é nos buscado a fim de orientar como fazer esse cálculo. Isso tem sido feito. Cileide Alves. Secretário, a gente, acompanhando as sessões na semana passada na Câmara de Goiânia, a grande questão dos vereadores que estão preocupados é como vai ficar o IPTU no ano que vem, né? Muitos vereadores estão morrendo de medo de chegar lá em 22 e o eleitorado receber o IPTU com um aumento acima, né, do razoável, que seria só a inflação deste ano, e aí vai virar uma chiadeira. Quer dizer, essa é uma questão que a Secretaria tem como dar certeza, garantia de que não haverá aumentos abusivos para ninguém? Sim, Cileide, a sistemática, primeiro bom dia, né, uma satisfação estar com vocês. Cileide, é uma mudança de sistemática, toda a lógica de cálculo, ela se inverte. Temos um cálculo hoje que é feito por zona fiscal. Então, temos hoje, por exemplo, né, um imóvel que está dentro do aldeia do Vale, ele paga a mesma alíquota de IPTU que um imóvel no Vale dos Sonhos, que é um valor bastante inferior. Essa lógica, ela muda, deixa de ter uma alíquota por zona fiscal e passa a ter uma alíquota pelo valor venal do imóvel. Então, é provável que um imóvel de 5 milhões de reais, ele tenha, sim, acréscimo no valor do seu IPTU. Um imóvel de 100 mil, de 200 mil reais, de 300 mil reais, ele vai diminuir o valor do seu IPTU, né? E o imóvel abaixo de 100 mil reais, inclusive, com isenção, no caso de imóvel residencial pertencente à pessoa física. Então, essa é a lógica, essa é a justiça fiscal que buscamos. Então, todas as regiões terão redução de IPTU e todas as regiões terão também um aumento de IPTU. Isso vai depender do valor venal do imóvel. Essa é a capacidade tributária que buscamos.
Pois só que isso não houve tempo para se divulgar isso e para deixar isso claro para a população, né? Até agora as pessoas continuam fazendo aquelas mesmas perguntas. O meu IPTU vai subir ou não vai? Quanto vai subir? O quê? Porque, já está muito claro e a prefeitura só usa esse argumento desse exemplo que o senhor acabou de dar, do Vale do Sonho e do Aldeia do Vale. Né? Isso nós todos já entendemos, que vai mudar o critério para esses dois exemplos aí. Mas nós estamos falando agora da cidade como um todo. Né? E essa é a dúvida que os vereadores estão manifestando. E aí, o senhor já era funcionário da Secretaria de Finanças, na época, no ano de 2019, quando o prefeito decidiu retirar o plano, né, da Câmara. E o argumento que se usou na época é que os vereadores iam incluir o CUB, né, naquelas emendas, chegaram a ser apresentadas 56 emendas na CCJ, no Código Tributário. Naquele momento, a Prefeitura temeu a insegurança jurídica que todas aquelas mudanças provocariam, exatamente porque não haveria como ter tempo de fazer esse estudo e de se preparar a Prefeitura e preparar o contribuinte. O clima em 2022 vai ser diferente, secretário? Bom, Sileide, acreditamos que sim, né? Os números eles têm sido divulgados, a tabela de variação de alíquotas pelo valor venal, inclusive antes do envio para a Câmara, foi apresentada, né, a toda a imprensa. A forma de cálculo ela foi apresentada também a toda a imprensa, foi apresentada na Câmara Municipal, tivemos uma audiência pública exatamente para estar sanando todas as dúvidas, né? Então acreditamos sim que temos um clima diferente, estamos confiantes na aprovação do Código. Pois mas um dos problemas para que não haja problemas lá na frente é a desatualização do cadastro dos imóveis. Né? Então, a Prefeitura vai fazer a migração de um modelo para o outro e com informações que acredita serem as informações corretas, a Prefeitura vai fazer essas alterações e isso pode trazer muitas situações completamente fora da realidade. E aí, vocês têm uma previsão do que vai representar e esses questionamentos, e a Prefeitura terá estrutura para atender todos os contribuintes que se verem com informações ou desatualizadas ou erradas dos seus imóveis? Bom, Sileide, a questão de atualização cadastral, ela não é uma questão nova, não é o Código Tributário que está em votação na Câmara que traz essa sistemática. Aliás, isso existe desde 1975, que é o último Código Tributário. Desde lá, já fazemos isso, um trabalho interno, que é a atualização cadastral. Por óbvio, mesmo com o Código Tributário vigente atualmente, se um imóvel, no nosso cadastro imobiliário, ele tem 100 metros quadrados, e através de uma fiscalização pontual, identificamos que esse imóvel, na verdade, tem 500 metros quadrados. Ele vai ter o reajuste do seu cadastro imobiliário e um provável aumento também do seu IPTU, independente da aprovação do código. Isso já no código atual, e isso é em qualquer município do país. Sim, esse é um problema, de fato. Mas quando a Prefeitura decide fazer a mudança na sistemática com base num código desatualizado, a probabilidade de erros é muito maior. Quer dizer, uma coisa é você ter um código desatualizado, mas mantendo uma sistemática de cobrança. Outra muito diferente é você mudar todas essas sistemáticas sem uma base atualizada desse código. Quer dizer, isso vai gerar muito mais problemas, secretário. Isso, a atualização do cadastro, ela se faz necessária, assim como qualquer imposto, né? Uma empresa que vende mercadorias, ela precisa informar o seu estoque, precisa informar as suas entradas, suas saídas. Já conhecemos bastante a declaração de imposto de renda, temos que informar anualmente para a Receita Federal todos os meus rendimentos, e com o município não é diferente, tanto na área do IPTU quanto na área do ISS. O que pode ter aumento de impostos, é claro, se eu dobrei o meu imóvel, haverá sim um aumento de imposto, e também em alguns casos onde houve diminuição do imóvel, ou o imóvel ele está em condição precária, tudo isso também, isso é sistemática interna, também leva à redução do valor do imposto, isso é bastante comum.
Só que o senhor fez uma comparação com o imposto de renda que eu não acho precisa. Por que eu digo isso? Porque no imposto de renda, o governo federal estabelece datas para eu fazer uma declaração, para eu informar ao imposto o que eu recebi, o que eu gastei, o que eu tenho de patrimônio e fazer, no final, né, dessa declaração, pagar ou receber a diferença. A Prefeitura de Goiânia nunca fez isso. A Prefeitura nunca chamou os seus, com algumas exceções, mas ela não chama anualmente os seus contribuintes para fazer esse ajuste. O imposto de renda, se eu não fizer o ajuste no tempo certo, eu pago uma multa. Ok, eu pagar essa multa porque eu sei que eu tenho o prazo para fazer. A Prefeitura de Goiânia não, ela vai cobrar uma multa de R$500, o código está escrito isso, para quem não fizer essa atualização de cadastro. Isso não é uma cobrança abusiva, já que não foi estabelecido para o contribuinte com um prazo e com divulgação que ele tem que fazer o cadastro, sob pena de, no final do prazo, ele ter de pagar uma multa? Sim, Cileide, a própria declaração de imposto de renda, a forma de se fazer a declaração, o tipo de sistema, a data de início, a data de final dessa declaração, tudo isso ele é definido através de instruções normativas, né, através de regulamento. Né, regra geral, assim funciona em todas as esferas, em todas as administrações tributárias. E é o que prevemos no nosso Código Tributário, né? O chamamento, né, de tempos em tempos, para que o contribuinte faça essa atualização. Inclusive, já estamos preparando para que isso seja feito de forma online, para que o contribuinte possa, por exemplo, anexar fotos dos seus imóveis, né, partindo sempre da boa-fé do contribuinte. Pois é, mas isso não está estabelecido ainda. Né? Não existe uma campanha da Prefeitura de atualização, essa possibilidade de atualização não está online. O fato é que se vocês fizerem, a partir do código, se vocês fizerem uma vistoria pontual num imóvel e descobrir que aquele imóvel está desatualizado, o código já prevê a cobrança da multa, mesmo que a pessoa não tenha tido a oportunidade de ser chamada a fazer essa atualização. Eu pergunto disso, quer dizer, isso não é uma cobrança abusiva nesse sentido? O que eu não posso, Cileide, é fazer um regulamento do código que ainda está em discussão na Câmara, né? O que o código prevê é que essa obrigação ela é nos termos do regulamento. Então, o regulamento vai trazer todas essas condições, vai trazer a data, vai trazer a forma, vai informar se isso é online ou se isso vai ser presencial. O que eu não posso é hoje colocar isso em vigência, publicar um regulamento de um código tributário que está em discussão. Ainda estamos no prazo de regulamentar isso tudo, né? Então, o código sendo aprovado, acredito que em 15 dias essa regulamentação está publicada. Mas isso não teria que estar no código, isso que o senhor está falando de regulamento, exatamente porque são cobranças, né? E uma das bases que a gente sabe é o chamado da cobrança de qualquer imposto e taxa, é o tal do ex legis, né? Que, ou seja, é a base legal. Quer dizer, regulamento assinado pelo prefeito não é uma legislação, não é base legal. O que nós temos, Cileide? Nós temos um código que vigiou por 46 anos, né? Então, alguns assuntos, a operacionalização do código, ele cabe ao regulamento, né, por algumas razões. Ele não está criando direito e obrigação, o direito e a obrigação já está criado no Código Tributário, ele está apenas operacionalizando isso, dizendo a forma, né? E ele, por decreto, ele acaba permitindo que atenda melhor o cidadão, né? Imagine se eu coloco um link para cadastro imobiliário dentro de um código tributário. O nosso último valeu por 46 anos, né? Então é bastante temerário, ainda mais nos dias de hoje. A tecnologia muda, tudo muda muito rápido, né? Então o regulamento é a forma legal de se fazer e também é a forma mais prática. Eu queria falar agora sobre as isenções, secretário. Uma delas é para os times de futebol, que está provocando uma reação muito grande na Câmara também. Eu sei que o argumento da Prefeitura é o de que essa isenção já existe em outras capitais e que Goiânia estaria só fazendo o que já é feito em outros locais. Mas aí eu digo o seguinte, pergunto o seguinte para o senhor: o fato de existir em outras capitais não quer dizer que seja bom. E também não quer dizer que Goiânia tem que adotar porque outras cidades adotam. A grande questão que está em debate na Câmara é por que
que a prefeitura está fazendo essa concessão, quer dizer, está dando essa esmola com chapéu alheio, porque o imposto é do cidadão, é do contribuinte, não é do prefeito e nem dos vereadores. Quer dizer, qual a justificativa para time de futebol? E aí eu ouço de muita gente falando, olha, tem time que contrata jogador por 400 mil, ou paga salário de 400 mil, melhor dizendo. Quer dizer, qual o sentido de dar um benefício como esse e ainda perdoar 39 milhões para times de futebol que gostam de dizer que são empresas independentes e que não têm vínculo nenhum com o poder público? Bom, vamos lá, Sileide. Primeiro vamos entender o porquê que esses outros municípios, pelo menos grande parte deles, já concedem esse benefício na lei. Em várias regiões do país, houve inclusive decisões judiciais reconhecendo o direito dos clubes de futebol, né? A uma imunidade ou a uma isenção. E é claro, a atividade de tributação ela é vinculada. Mesmo o judiciário reconhecendo, a autoridade administrativa tem que constituir o crédito tributário, mesmo sabendo que esse crédito tributário ele pode ser anulado e provavelmente vai ser anulado no futuro. Então, isso gera um custo com a cobrança administrativa, um custo com a cobrança judicial e acaba que o efetivo recebimento não acontece. Então, algumas capitais do país, eles trouxeram isso para a legislação justamente para se adequar a decisões judiciais, né? Então, vários pontos nós fizemos isso. O Código Tributário de Goiânia, que está em votação, ele é um código que ele traz, sim, alguns pontos de várias outras capitais, né? Pontos positivos, alguns ajustes que foram feitos recentemente, e esse não é um caso diferente. Mas também constam várias outras isenções, né? Só para pontuar aqui, temos isenções para imóveis de até R$100 mil, isenção total do IPTU para imóveis pertencentes a pessoas físicas para uso residencial. Esse benefício vai atingir 28 mil famílias, né? É uma extensão do IPTU social instituído pelo prefeito Rogério Cruz no começo agora do ano de 2021. Também temos isenção total do ITBI no caso da primeira aquisição, né, de imóvel que custe até 150 mil reais, além de várias reduções de alíquotas para atividades diversas, além de fomento ao desenvolvimento da região central, da região de Campinas, desenvolvimento dos planos, dos polos de desenvolvimento econômico. Então, a parte de benefício ela é bastante vasta. Eu ia até falar sobre essas outras isenções na segunda parte da pergunta, mas ainda voltando para a primeira parte da pergunta, eu queria saber duas coisas. Primeiro, o senhor falou que tem decisões judiciais que já garantem aos clubes essa isenção. Eu pergunto, essa decisão judicial já é transitada e julgada em última instância da Justiça? Né? Porque se não for transitado e julgado na última instância da Justiça, isso ainda pode mudar. Sim, mas só esclarecendo, Sileide, essa decisão judicial não é para Goiânia, tá? Isso são exemplos de capitais que nós fizemos o levantamento, mas Goiânia ainda não tem essa decisão. Então, a cidade não é obrigada a fazer isso agora. 2, qual que é o sentido da isenção para time de futebol? Porque essas outras isenções, está claro o objetivo. No caso dos imóveis com menos de 100 mil, é para ajudar as pessoas carentes que não têm como pagar. No caso do ISTI, é para estímulo, né, de ocupação de algumas áreas da cidade ou de atividades econômicas. Qual que é o sentido de se dar isenção para time de futebol e mais, em perdoar uma dívida de 39 milhões de reais? Sileide, quando o poder público ele oferece um fomento a determinadas atividades, né, ele acaba incentivando não apenas aquela atividade. Tem atividades que ela tem um potencial de geração de emprego, geração de renda de forma indireta que é muito grande. Eu vou te dar o exemplo, porque a lógica é a mesma, que é a redução de alíquotas para shows e eventos, né, muito parecido com dos times de futebol. No caso de um show e um evento, quando trazemos isso para Goiânia, isso automaticamente gera vários empregos, diretos e indiretos. Por exemplo, montagem de palcos, segurança, banheiros químicos, limpeza, vários outros serviços, né?
Então o benefício fiscal, ele tem muito isso, né? Também geração de emprego, claro, o cidadão goianiense, ele também quer emprego, ele também quer renda, ele precisa de uma atividade econômica que seja ativa, que esteja em pleno funcionamento. Pois é, mas eu ainda não consegui entender, né? O senhor citou esse exemplo dos shows, de eventos, fica claro. Mas no caso do futebol, qual que é a contrapartida que os times vão dar para a sociedade ao se verem perdoados com uma dívida de 39 milhões e com isenção eterna de IPTU? Bom, a lógica é a mesma, né, Sileide? Os times de futebol, na regra geral, os campeonatos de futebol, eles movimentam a economia como um todo, né? Então, é uma forma do poder público, mais uma vez, né, trazer geração de emprego, geração de renda de forma direta e muito de forma indireta também. Pois é, mas por essa lógica, a prefeitura teria que dar isenção para muitas atividades econômicas que geram também muito mais emprego, né? Vamos falar o terceiro setor aí, é um dos que mais geram emprego. A prefeitura vai dar isenção para todas as atividades econômicas que gerarem empregos e movimentarem a economia? Não, Sileide, o Código Tributário ele foi debatido, né? Grande parte das isenções, elas foram definidas, inclusive, por uma comissão com a participação de toda a sociedade. Houve representantes da OAB, representantes do CRC, representantes do CODESE, e é claro, é totalmente inviável conceder isenção fiscal para todas as atividades que geram renda, que geram emprego. Aliás, todas elas geram, né? O que foi amplamente discutido é quais são aquelas atividades que Goiânia tem um potencial. Qual é a Goiânia que queremos, né? Por exemplo, shows e eventos. Goiânia tem um potencial para atração de shows e eventos. Então, foi assim que foram definidos os benefícios fiscais a serem concedidos. Certamente nós temos um potencial grande para o time de futebol, né, secretário? Bom, ainda sobre um outro ponto do plano diretor, que é do Código Tributário, que é polêmico, é sobre o fim do desconto de 10% para quem paga à vista. Estabeleceu 5%, assim mesmo os vereadores dizem que isso não está devidamente definido lá, porque fala que pode ser, né, sem dizer que é, e criando aí, deixando para o poder público a possibilidade de regular a diferença dos 5% para chegar nos 10%. Por que isso? Né? Por que não deixar a regra como ela era de 10% para pagar à vista? Porque quem tem dinheiro para pagar à vista só vai fazê-lo se tiver uma vantagem muito grande, né? E um desconto de 5% hoje é menor do que a inflação. Então, assim, qual a lógica de se fazer essa redução nos 10% para quem paga à vista? Bom, Sileide, todas as administrações tributárias do país, elas têm deixado aquele caráter punitivista, né? Aquela multa. Vou te dar exemplo novamente da Receita Federal, dos estados, a própria declaração de imposto de renda. Quando você envia, quando ela volta uma malha fiscal te pontuando quais são as divergências, a ausência de algum rendimento, por exemplo. A Receita Federal tem esses dados, mas ela não te autua. Ela te concede um incentivo para que você se autorregularize, né? Uma mudança de postura é bastante brusca em relação ao Código Tributário. Mas, por exemplo, a atualização cadastral é apenas um exemplo, o poder público pode usar outros. Ao invés de autuar o contribuinte por falta de atualização cadastral, eu posso inverter essa lógica e conceder um desconto de mais 5% caso ele atualize o seu cadastro imobiliário até o prazo de vencimento. Né? Então, a gente muda de uma postura negativa, uma postura punitivista, para uma postura de incentivo à autorregularização. Mas eu já tinha esse benefício, você não está me concedendo nenhum benefício, eu já podia pagar com desconto de 10%. Se a lógica é não ser punitivista, então era melhor, olha, se você atualizar seu cadastro, em vez de 10% de pagamento à vista, você vai ter 12% de pagamento à vista. Isso sim não é punitivista, porque na realidade você está punindo a pessoa, você está tirando dela o desconto de 10% para poder dizer que vai fazer graça para ela se ela fizer isso ou aquilo. Quer dizer, a lógica continua punitivista, não? Não, ela continua com desconto de 10%, né? Basta ela cumprir as suas obrigações acessórias. O desconto ela vai ficar o mesmo. Antes ela tinha 10% e agora
cumprindo algumas obrigações perante a administração tributária, ela continua tendo desconto de 10%. O cálculo não muda. Isso também não está na lei? Isso está na lei, mas a exigência, né, ela também é para regulamento. Para o desconto Rubens? de 5% a mais. Rubens? Secretário, é isso. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Claro, vamos continuar acompanhando aí a tramitação e os debates sobre o Código Tributário. Obrigado pela disponibilidade. Um bom dia, bom trabalho aí. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Estamos sempre à disposição. Obrigada. De nada. Obrigado aqui pela disponibilidade. Secretário Executivo da Secretaria de Finanças, Lucas Moraes, conversando conosco. O Código Tributário que está na Câmara de Goiânia e passa nesta semana pela análise da comissão mista e segunda e última votação no plenário. Tem até a outra semana, até a próxima semana, até o dia 30 deste mês, para ser sancionado. Aprovado e também sancionado. Detalhes sobre a tramitação, detalhes também sobre o que aconteceu até agora, né, até a última semana, você confere no nosso podcast. O primeiro podcast de política aqui de Goiás, o Pode Falar, comigo e também com Cileide Alves. Já está no ar aí no portal sagresonline.com.br e também no seu tocador de podcasts preferido.